para poder assinar o decreto. Vamos acompanhar a cerimônia. Bom, muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui desse dispositivo de honra, né? Presidente da OAB, as entidades, os secretários, o meu vice-prefeito, Márcio Pandolfi, a Luísa Bassani, nosso diretor, o Rodalto Figo, presidente da Câmara, aqui também tem representante da Silve, da CDL, né? Então, esse é o motivo, né, da nossa reunião aqui, com relação ao decreto, né, em relação ao que o município vai colocar em prática, levando em conta a nossa situação, a pandemia e o combate ao coronavírus. Nós, desde ontem, a partir do momento que o governo do estado fez o novo decreto, o 874, nós começamos a trabalhar tentando ajustar esse decreto às condições do nosso município. Fizemos reunião pela manhã com os secretários, já é de conhecimento de todos, trabalhamos quase a manhã toda. Na sequência, nós nos reunimos com as entidades que representam a classe do comércio e dos serviços, a Silve e CDL. Durante a tarde, então, foi uma reunião longa com os prefeitos do consórcio Telespires de Saúde, que é composto, então, pelos 15 municípios aqui do Norte, e para que a gente pudesse debater o assunto, debater o decreto e chegar a uma conclusão, chegar a um consenso, pelo menos, para que seja aplicado na região toda, e não cada município criar sua própria forma de decreto. Então, nós chegamos a algumas conclusões e o nosso decreto tem como base essa conclusão, esse apanhado, esse consenso do consórcio Telespires de Saúde dos prefeitos aqui. Então, nós seguiremos o decreto do Estado, que é o 874, e a gente traz como atividades essenciais o que está previsto no Decreto Federal 10.282, que elenca aí 57 atividades como atividades essenciais. Além disso, nós aprovamos, o nosso Legislativo aprovou uma lei municipal 32/2021, que também elenca alguns serviços acessórios aos serviços essenciais. Então, essas medidas e essa aprovação foi feita porque levamos em conta que tem alguns serviços que são essenciais que dependem de outros, que a gente chama de serviços acessórios. Então, foi dessa forma que nós estamos assinando agora, com base nessa composição aí, que nós estamos assinando o nosso decreto, que vai até o dia 10 dias contado do decreto do governo do estado, ou seja, até domingo próximo, da próxima semana, não sendo amanhã. Então, com essas medidas, a gente espera a compreensão da população, e a população realmente se sensibilize para o momento delicado que nós estamos passando, né? Ainda que o nosso município não tenha uma situação tão complicada, local, mas de um modo geral no estado ainda estamos vivendo uma situação bem delicada com relação ao déficit, por exemplo, dos leitos de UTI, e isso é muito preocupante. Então, a conscientização é o melhor caminho. Então, a gente vai, claro, prever aqui algumas restrições, né? Mas, em especial, é a responsabilidade das pessoas com o momento que nós estamos vivendo. Então, a gente procura deixar algumas atividades em operação, evidentemente as essenciais e as de suporte, digamos assim, mas o importante é que as pessoas sejam responsáveis para manter distanciamento, seguir protocolo e assim por diante. Então, é isso que nós temos para dizer para vocês e me coloco à disposição aí, vamos assinar o decreto agora, e me coloco à disposição aí para perguntas. Temos também, é importante, temos também
dentro do próprio decreto, uma previsão com relação ao transporte coletivo, certo? Nós vamos limitar os horários do transporte coletivo das 5 às 21 horas e com a condição de que todos os passageiros estejam sentados e com uso de máscara. Então, isso vai demandar mais veículos do transporte coletivo urbano e, com isso, a gente também espera sanar esse ponto que nós entendemos que seria crítico com relação à aglomeração. Tem mais entrando um pouquinho mais nos detalhes, tem mais uma proposta aqui que vai ser levada para o nosso comércio, a nossa indústria, a nossa área de serviço, que é um escalonamento dos horários, certo? Escalonar horários para algumas atividades. Ou seja, atividades que começam às 7 da manhã podem encerrar suas atividades às 17, o escalonamento seria 7h30, 17h30, 8 horas, 18h30, 8h30, 18h30 e 9 horas para ir até às 19 horas. Com isso, a gente evita, distribui mais o fluxo de pessoas em trânsito, enfim, em movimento na nossa cidade. A gente espera que com essas medidas previstas aqui no decreto, a gente consiga amenizar mais ainda a nossa situação de avanço do coronavírus. Perfeito. Está previsto aqui no decreto 23 horas e 50 minutos. Os mercados vão entender também o funcionamento? Todo o comércio de segunda a sexta-feira, dentro das atividades elencadas aqui, o horário é 5 da manhã até as 20 horas. Então, o que nós tínhamos antes, 19 horas, agora passa para as 20 horas. Então, inclusive, o comércio local ganha mais de uma hora. Muitas perguntas. Praticamente quase tudo vai funcionar. Clínicas odontológicas, locais de óticas, né, que mexem com óculos. A única coisa que segue de forma mais restrita, prefeito Miguel Vaz, são os bares que não vai ter poder consumo de bebida alcoólica no local. Esse vai ser um trio mais rígido, porque não é algo tão essencial para as pessoas que estão nas ruas, né? Perfeitamente. Está previsto, inclusive, no decreto que o Estado está seguindo, a proibição do consumo de bebida alcoólica em qualquer lugar. E também, claro, elencar mesmo, como você citou, clínicas odontológicas, aquilo que está elencado aqui, 57 atividades previstas no decreto federal 052, estão todas aqui, são nenhuma das 57, como falei, mas muitos serviços vão funcionar. Certo? A cidade não vai parar. Não vai parar. Agora, algumas atividades obrigatórias que não são consideradas essenciais, nem pelo decreto 10282, enfim, que foram avaliadas também pela própria administração como não essenciais, então não vão poder funcionar. Prefeito, principalmente em relação às igrejas, atividades religiosas, como que deve ficar nesse momento? As atividades religiosas estão previstas no decreto estadual, elas podem, normalmente, até as 20 horas. Prefeito, hoje, na sessão da Câmara, a vereadora Ideiva sugeriu que as escolas continuem abertas, né, principalmente as particulares. Como fica essa parte da educação? Não serão serviços essenciais nesse decreto? Nós nos reunimos hoje pela manhã, nós com todos os representantes das escolas particulares. E, bom, está previsto no decreto estadual também que as escolas particulares deverão suspender as aulas. Então, assim foi feito. Nós ficamos, inclusive, olhando, né, para uma situação muito atípica ou então muito específica, que são as creches, né? Mas elas ainda assim não estão elencadas como serviços essenciais. Por exemplo, as mães ou os pais que têm que trabalhar e deixam o filho na creche, seria uma situação muito mais delicada por conta da idade das crianças, evidentemente, certo? Mas ainda assim elas serão suspensas, pelo menos dentro dessa primeira etapa aqui.
Neste momento, então, se reúne todo mundo e aguardamos mais respostas sobre Sim, coisas existe a específicas. possibilidade. Claro, nós não estamos livres disso. O consórcio definiu e nós estamos, pelo consórcio, encaminhando um ofício ao Ministério Público de toda a região, certo? Individualmente, mas um documento único, elaborado pelo consórcio, é o interesse, a intenção de todos os municípios que compõem o consórcio, e esse documento deverá chegar ainda hoje às mãos do Ministério Público. Ok. Sim, tem um anexo ao decreto aqui que estarão constando, né, nesse anexo, todas as atividades que vão poder funcionar e as que não vão funcionar. É bom informar, né, para a população também não ficar assim muito apreensiva, né? Vamos lá. É de segunda a quinta-feira, né? Porque traz o feriado da Semana Santa também para dentro do decreto, ou seja, domingo é o último dia do decreto. Então teremos, na verdade, efetivamente 4 dias úteis, né, onde o decreto vai abranger. É claro que ele pode ser reeditado dependendo da situação que nos encontraremos lá no final da próxima semana. Agora, nesse momento, o dispositivo deve fazer a assinatura oficial deste decreto que passa a valer, então, em Lucas do Rio Verde. A imagem você vai acompanhando agora, em que o diretor Aloysio Bassani prepara o documento ali para que o prefeito Miguel Vaz possa fazer a assinatura e tudo acontecendo em tempo real aqui. Olha só, o pessoal está interagindo conosco que as igrejas vai poder funcionar, abriu as escolas particulares e as creches ficou fechada, Covid só pega em pobres. Esse é o comentário da Vanessa Teotônio. Olha só, assinado então o decreto nesta tarde. O pessoal continua interagindo conosco. Para você que está entrando agora na nossa transmissão, o pessoal está perguntando, não entendi muita coisa, o pessoal que chegou agora na nossa transmissão ao vivo. Neste momento, o prefeito Miguel Vaz, juntamente com autoridades do Executivo Municipal, assinaram um decreto que vai passar a valer aqui em Lucas do Rio Verde, onde determina o horário de abertura e fechamento do comércio, quais atividades devem funcionar, quais atividades devem parar neste período de vigência do decreto. Então, houve essa assinatura agora, nós acompanhamos ao vivo, mostramos isso ao vivo, e posteriormente, meus amigos, nós vamos ler esse decreto e detalhar mais para vocês. Mas nesse momento, vamos acompanhar aqui que o presidente da Câmara vai falar com a imprensa. Aos nossos vereadores, ao nosso legislativo, que prontamente atendeu o nosso pedido já de ontem para colocar em pauta hoje, de forma extraordinária, essa lei que foi aprovada agora aqui e que nos ajuda, contribui muito para que esse decreto possa atender um pouco mais de atividades. Então, em nome do presidente aqui do Dalto Fígaro, eu agradeço aí o belo trabalho do Legislativo nesse momento. E gostaria, se você quiser fazer algum comentário, por favor. Nesse momento, então, prepara-se outras autoridades para falar. O prefeito acabou de falar com a imprensa. Então, agora a imprensa se reúne para uma entrevista coletiva, conforme anunciado pelo diretor Aloysio Bassani. Possivelmente agora a secretária de Saúde, com o Daltro Figu, que é o presidente da Câmara dos Vereadores. Enfim, todas as autoridades aqui presentes devem se pronunciar à imprensa sobre este novo decreto. E como eu disse, as pessoas que ainda chegaram agora e que não estão por dentro do que está acontecendo,
Nós vamos ler, daqui a pouco vamos iniciar uma outra transmissão, vamos pegar esse decreto na mão, vamos entender, vamos detalhar parte por parte. O que vai funcionar, até que horas vai funcionar, como vai ser. É isso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, quando a gente for detalhar esse decreto em uma segunda transmissão, porque nesse momento as autoridades estão aqui e vão falar com a imprensa. Enquanto o prefeito fala ali, vamos ver se a gente consegue chegar aqui próximo do presidente da Câmara, também da secretária. Presidente, primeiramente você, foi realizada uma sessão extraordinária no sábado, hoje pela manhã, e já foi entregue aqui para dar andamento no projeto, uma celeridade no processo. Tem que compartilhar essa celeridade com os demais vereadores. Nós recebemos o projeto ontem à noite e distribuímos aos edis. Todos tiveram a oportunidade de ler, interpretar e sugerir alguma coisa. E hoje de manhã nos reunimos, em primeira e única sessão para a votação desse projeto, tendo em vista a necessidade, a urgência, porque quando se trata de saúde, e dá um pouco de conforto aos empresários, para dar uma estendida no horário de atendimento, algumas mudanças também para a gente abranger um número maior de comércios para terem a liberdade de poderem trabalhar. Então, agradecer aqui aos nossos vereadores que estão comprometidos com as causas do município e que a política fique de lado nesse momento, que as pessoas voltem para aquilo que é interessante. Então, parabéns também ao Executivo de ter visto com bons olhos a necessidade de algumas mudanças, e esse contato entre o consórcio Telespires, onde 15 municípios se manifestam de mesma forma, dizendo ao Estado que aqui nós podemos fazer um pouco diferente e um pouco melhor para dar uma tranquilidade também aos nossos empresários. Muito obrigado, presidente, pelas informações. Doutora Fernanda, a senhora como alguém técnica da área da saúde, que entende desde a ponta agora até os trâmites da secretaria, como que a senhora vê esse decreto que queria entrar em vigência agora em Lucas do Rio Verde? Cassiano, a saúde vai muito além do Covid, O que eu vejo, enquanto pessoa, cidadã de Lucas do Rio Verde, é que quando as pessoas não trabalham, quando as pessoas têm as suas necessidades também de alimentação, e tudo isso também adoece, Nós temos essa plena consciência. O que a gente pede para a população é que, diante disso, que a população nos ajude, que cuidem dos seus estabelecimentos, não permitam que as pessoas adentrem, desrespeitando as normas sanitárias, que evitem as festas, as aglomerações, Isso é o que a gente pede, para que o comércio possa continuar, exatamente, e que logo a gente diminua esse nível no Estado. A gente precisa diminuir a taxa de ocupação das UTIs do Estado, para que a gente possa diminuir o nível de classificação de Lucas do Rio Verde. E é somente através da diminuição da taxa de ocupação de leitos do Estado que a gente vai conseguir isso. Então, preciso pedir que a população nos ajude nesse sentido, para que a gente evite maiores adoecimentos, que vão além do Covid. Muito obrigado pelas informações, doutora Fernanda, secretária de Saúde aqui de Lucas do Rio Verde. E o pessoal continua interagindo conosco. Nós vamos nos afastando um pouquinho aqui. Opa, quase atrapalhando o nosso colega aqui ao lado. Não tem problema. Em breve, nós vamos retornar com todas as informações detalhadas e com a leitura do novo decreto para vocês. Além disso, se você, comerciante, quiser ter acesso ao decreto, manda uma mensagem no nosso número e peça para entrar no nosso grupo de WhatsApp. É 659-9276-7710. A gente vai mandar o decreto na íntegra lá no nosso grupo. Então você pode baixar, pode ler, pode imprimir, pode fazer como bem entender. Beleza, meus amigos? Beijo no seu coração e até a próxima.